Queremos agradecer a presença de todos, da comunidade docente, da comunidade do bairro. Também temos a grata presença de algumas autoridades e vamos chamar para compor a mesa o presidente da Câmara de Vereadores, Daniel Viriato Afonso. Presidente do Conselho Deliberativo Escolar, Antônio Marcos Raul. Secretário de Planejamento do município, Francisco Diego Gello. Gerente Regional de Educação, senhora professora Rosane Castelã. Representante da Defesa Civil Estadual, Sebastião Antônio de Souza. Comandante da PM, Tenente Coronel Mike Valgas. Delegado Regional Diego de Haro. Presidente da CDL, Luiz Gonzaga. Representante de pais de alunos, Daniel Gonçalves. Saudamos igualmente as autoridades representadas. Comandante do Corpo de Bombeiros, Vinícius Marcolin, representado pelo Tenente Vamelati. Presidente da CIVA, representado pelo diretor Luciano de Oliveira. Promotor de Justiça, Pedro Lucas de Vargas, representado por Alexandre Rezende Damião. E os senhores vereadores presentes. O senhor Jair Anastácio. Senhor Jacinto da Soler. Senhor Diego Pires, senhor Pedro Paulo Souza, senhor Cristiano Costa, senhor Adão Vieira dos Santos. Por favor, convidamos para compor a mesa o representante da Defesa Civil Municipal, Wilson Sasso. Representante promotor de justiça, Pedro Lucas de Vargas, representado por Alexandre Rezende Damião. Queremos mencionar também os meios de imprensa presentes, Rádio Araranguá, Post TV e Portal Agora, Jornal em Foque e Jornal Popular. Os representantes das autoridades que não estão compondo a mesa podem se sentar nos primeiros lugares, por favor. Sim. Paula Mendes Boeira representa a subseção da OAB. Convidamos a palavra de abertura ao presidente da Câmara de Vereadores, Daniel Viriato Afonso. Boa noite. Boa noite a todos. Não sei se está... Oi. Boa noite a todos e a todas.
Obrigado pela presença. Eu sei que o clima não está muito favorável para a gente estar fazendo, principalmente com o espaço um pouco aberto aqui. Gostaria de cumprimentar toda a mesa aqui, Dr. Diego Ado, delegado regional, Tenente Coronel Mike, nosso comandante da Polícia Militar, o Francisco Diello, nosso secretário de Planejamento do município, José Sussasso, o coordenador de Defesa Civil no município, também diretor do SAMAI, o representante aqui dos pais, do Conselho Deliberativo, a Rosane Castelã, gerente regional da Educação do Estado, o Sebastião, representante da Defesa Civil Estadual, Luiz Gonzaga Pereira, presidente da CDL, e o representante de pais também da nossa comunidade. Obrigado pela presença também da imprensa, de todos que fazem presente. Obrigado, Regina, pela abertura, pela apresentação. E dizer que o tema é recorrente na Barranca. O seu Nino, que é uma pessoa que sempre tem me cobrado isso, a discussão no aspecto com relação à Barranca, de nós termos isso, a denominação de área de risco. Quero agradecer aos vereadores que aprovaram essa resolução, por isso está sendo realizada essa audiência pública aqui. Então, agradecer carinhosamente o Jair, o Jacinto, o Cristiano, o Vidrinho, que eu estou vendo aqui, o Diego, o Paulinho, não sei se esqueci de citar algum que está aqui, mas dizer que só está acontecendo hoje porque tivemos a aprovação disso, e eu quero agradecê-los então, em nome deles, a todos os demais que não estão aqui hoje. E como eu estava falando, o tema recorrente na Barranca é porque que já somos deveras marginalizados por vivermos numa comunidade que tem a preocupação constante com alagamentos. E ainda mais quando temos uma denominação de área de risco e que ficamos privados de acesso a vários equipamentos públicos, não só o financiamento, a liberação de crédito, mas também a possibilidade de termos em nossa comunidade várias ações envolvendo o poder público, não só do município, mas do Estado. Com relação a isso, temos hoje um colégio com boa qualidade de construção, que, segundo informações, o Osmar Matiola, me corrija se eu estiver errado, esteve fazendo a vistoria aqui sexta-feira passada, e a impressão que tinha é que se está em área de risco é porque parece que a construção estava caindo ou tinha algum problema com relação à sua integridade. O que não ocorreu. O estabelecimento é bom. Desde 2017 não se tem a possibilidade de abrir novas turmas. Isso é uma questão que vai ser abordada e analisada mais adiante. Mas, naturalmente, é o único equipamento público que nós temos, o único local, referência positiva que nós temos em nossa comunidade hoje é o colégio. Isso é um grito e o chamamento a todas as autoridades é para que se abracem, que nos ajudem nesse sentido, de a gente conseguir manter esse educandário aberto, funcionando, que se permita abrir novas turmas, que se permita que as comunidades de Barranca, Val Silveira, Sanga do Marco, o próprio Espigão, a Inquil, obrigado, Luísa, que está aqui, que representa, dizer que nós precisamos que isso continue aberto. Eu tive a oportunidade de fazer o meu primário aqui, não vou dizer que ano que foi, porque já faz muito tempo, não lembraria, mas fiz aqui. E creio que, se não tivermos uma referência positiva relacionada à educação, que é o nosso colégio, o que esperaremos com relação ao bairro Barranca? Que tipo de finalidade ou fim terá esse espaço público aqui? É uma pergunta que fica. Naturalmente que, se não temos o primeiro, o segundo e o terceiro a possibilidade de abrir novas matrículas, que foi desde 2017, hoje o último ano que temos aqui é o quarto. E temos uma fila de espera com mais de 50 crianças. Então essa audiência pública tem esse objetivo. Quero aqui novamente reforçar o agradecimento à Câmara de Vereadores, meus colegas. Está acontecendo isso aqui hoje justamente para discutir esses temas. Então vamos ouvir algumas autoridades com relação a isso. E desde já fica aqui que a Câmara está de braços abertos, de portas abertas, e vamos tentar a todo custo mudar esse cenário. Tá bom? Eu vou passar a
para a Regina, que irá conduzir os trabalhos, apresentar às autoridades, e vamos ver se, dentro de um tempo razoável, a gente consegue expor o que se pensa com relação à audiência pública. Obrigado e boa noite. Obrigado pela presença. Mais uma vez, boa noite a todos. Reiterando também a presença da secretária de Saúde, Evelyn Elias. E o diretor de Turismo, Giovanni Rosa. Por favor, os representantes que nós mencionamos podem se assentar aqui à frente. Contextualizando as preocupações da escola, e agora como representante da APP dessa escola também, professora efetiva do Estado, nessa escola há 7 anos, nós gostaríamos de apresentar rapidamente as principais preocupações que temos. Como foi já mencionado, essa escola existe no bairro há bastante tempo, né? Nós temos essa escola desde 1981 e há 50 anos neste local. Sempre como uma escola estadual. Tá? A população do bairro Barranca, com dados do IBGE, nós temos um total da população mais de 1.000 habitantes. E entre esses 1.000 habitantes, nós temos 249 crianças de 0 a 14 anos. Se dentre essas 249 crianças, nós considerarmos apenas os que têm idade para o ensino fundamental 1 e 2, de 1º ao 9º ano, nós podemos fazer uma conta aproximada de termos pelo menos uns 170 alunos só do bairro Barranca. Ocorre que nós temos também bairros no entorno dessa escola, que também podem ser beneficiadas por essa estrutura. Essa estrutura que vocês veem aqui nessa escola é melhor do que muitas estruturas que nós vemos pela cidade. Dentro das salas, nós temos salas amplas. E nós temos, por lei, metragem por aluno para comportar nessas salas. E a nossa escola tem uma boa estrutura nesse sentido. Temos pátio, temos esse auditório que, mesmo que improvisado, ainda é o espaço que temos na comunidade, correto? Então, é o poder público podendo atender às demandas sociais por meio da escola. E aí, analisando os bairros próximos da escola, nós temos Sanga do Marco, Volta do Silveira, Forquilinha Grande, Vila São José, Volta do Silveira 2, Baixadinha, Inquil, como é chamada. Tá? Então, outros bairros também podem ser beneficiados por essa estrutura. O nosso colégio é dirigido com a mesma organização de qualquer colégio estadual. Os professores são os mesmos, com a mesma formação. E aqui nós temos, eu posso dizer como professora efetiva dessa escola há 7 anos, nós olhamos para a necessidade de vocês. Nós olhamos para a necessidade desses alunos e procuramos integrar essas necessidades aos projetos de ensino-aprendizagem. Então, valorizem esse espaço e lutem por ele. Comunidade, faço esse apelo. Preocupados com o índice de vulnerabilidade social presente nesse bairro, que pode ser visto em algumas dimensões, preocupação com o tempo de deslocamento de casa a trabalho que vocês, pais, já têm, e tempo de deslocamento de crianças de casa para escolas que tenham que ser no centro ou em outros bairros, nós precisamos atentar para essa valorização dessa estrutura em que estamos. Temos preocupação com dimensões de capital humano nesse bairro, dificuldade na escolaridade, baixa renda, crianças fora da escola. Também temos preocupação com as dimensões de renda e trabalho neste bairro. Todos os itens apontados pelo IPE, o Instituto Nacional de Pesquisas, todos eles nos apontam. Esse bairro tem um risco de vulnerabilidade social. Só que esse bairro ainda pode preservar o serviço público que tem, que é a escola Professor Otília da Silva Berti. Nós precisamos lutar por esse espaço.
nós não queremos que algumas situações ocorram. Se essa escola for, eventualmente, com o progressivo ou com a progressiva diminuição de turmas, for diminuindo a sua oferta de vagas e, eventualmente, ficar inativa, o que poderá ser dela? Nós não queremos essas más experiências que temos registradas aqui. Ocorre que, de 2017 para cá, nós não pudemos abrir primeiro ano, consequentemente, no ano seguinte, não abrimos por lei ou por ordem superior segundo ano, e esse ano, em 2017, nós não podemos abrir primeiro, segundo, nem terceiro ano. E aí, consequentemente, o quantitativo total de alunos nessa escola fica muito baixo. Com esse quantitativo, se for reduzindo ainda mais, o que será dessa estrutura? Então, a reunião de hoje, as preocupações aqui colocadas são para preservar um espaço público de atendimento social, atendimento às necessidades de vocês, mas continuem lutando e participando conosco, ok? Bem, essa foi a nossa apresentação geral, mas nós temos algumas falas programadas, pessoas que vieram especificamente para explicar, expor alguns aspectos específicos voltados a essa preocupação, diminuição da oferta de vagas nessa escola, e uma segunda preocupação que é a delimitação desse bairro como área de risco. Essas duas preocupações podem ser, uma pode contribuir com a outra, mas nós queremos ouvir autoridades presentes sobre isso e ouvir a participação de vocês. Temos uma sequência de autoridades para se pronunciarem, e, em seguida, nós vamos abrir para participação pública. Essa é uma audiência pública. Se você desejar participar, enquanto as autoridades estiverem se pronunciando, e no momento oportuno, você pode me procurar. Pode procurar também a Morgana, que está por aqui. A Gisele pode nos ajudar também. Nós vamos anotando o nome de quem quer participar, ok? Ter a sua fala, seu pronunciamento. Isso é muito importante para nós. Logicamente, nós não vamos aqui nos delongar, mas vamos bater em teclas de aspectos importantes para a manutenção desse espaço, tá? E discussão dos aspectos que aqui mencionamos. Então, eu convido a se pronunciar o presidente do Conselho Deliberativo Escolar, professor Marcos. Eu quero aqui cumprimentar a mesa e aos pais e às pessoas presentes aqui neste momento na reunião, né, para trazer para vocês, talvez, um pensamento mais humano a respeito deste ambiente escolar. Porque um ambiente escolar sem pessoas, ele se torna frio, né? Então, eu vim aqui para não falar de números, eu vim falar de pessoas. Eu vim falar de cultura, né, da cultura da Barranca, que poderá, talvez, se perder com o tempo se essa escola se fechar. Os alunos, talvez indo para outra escola, se juntarão a outros, e aí a cultura destes outros é que estarão juntas com a cultura do povo da Barranca, do bairro, né? Então, essa história, se as crianças saírem daqui, poderá se perder brevemente. Então, um prédio desse, né, com esse tamanho, ser deixado de lado, para quem isso vai beneficiar? Né? Então, a gente não pode só falar de números, a gente tem que falar de pessoas, de histórias. E essa escola tem história para ser contada. Este bairro tem história para ser contado. Então, para encerrar o que eu tenho a falar aqui, eu conclamo a comunidade para lutar junto com a escola, para que a gente não feche esse prédio e toda a história deste bairro, que é muito conhecido, e a sua cultura muito conhecida no município, não se encerre
quando a escola se encerrar. Boa noite a todos. Obrigada, professor. Convidamos agora o secretário de Planejamento, Francisco Diello. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Boa noite a todos, em especial a comunidade que está aqui presente nessa noite gelada e fria, né, às margens do rio Araranguá. Um abraço especial também a todos da mesa, que são aqui queridos amigos que a gente já vem conversando há algum tempo. E quando do início da conversa sobre a situação aqui do bairro Barranca, o governo municipal se manifestou no sentido de tentar iniciar esse debate no intuito de estar resolvendo junto com todos e buscando um caminho para solucionarmos esse problema. Desta forma, enquanto Secretaria de Planejamento, nós fomos buscar alguns remédios que possam estar ajudando a solucionar esse caso. Hoje o bairro Barranca, ele tem uma história desde o início da formação de Araranguá, muito importante, tanto que a ponte é localizada aqui. Então, há necessidade da manutenção dessa história, que nem o professor falou, porque, diferentemente dos outros bairros de Araranguá, estamos às margens do centro da cidade, então uma referência, estando como um bairro marginalizado e estando a 50 metros. Atravessamos aqui do lado, estamos no centro da cidade, onde tem todos os equipamentos públicos necessários, e o bairro Barranca hoje ele acaba sendo discriminado por essa situação. Na situação de zona de risco, de área de risco, devido ao seu passado, que ocorreram enchentes, então, não só aqui, como em outros locais do município, às margens do rio Araranguá, foi denominado como área de risco. Por quê? Porque a habitação de pessoas em áreas de risco causaria, então, danos tanto a materiais quanto também um risco à vida delas. Hoje, até em conversa com a Defesa Civil Estadual, Municipal, a gente percebe que essa classificação ela é importante em todos os municípios, é uma questão legal que tem que ter um estudo do Estado para estar verificando isso, até para não deixar as pessoas vulneráveis a algumas ocorrências. Contudo, o bairro Barranca, a última enchente, ou grande enchente que ocorreu, foi no ano de 2009. E baseado nesses fatos ainda, 2007, 2008, é que se mantém como área de risco. Não só aqui a parte urbana, como também as partes limítrofes aqui de zona rural, e inclusive porque tem a parte de agricultura aqui que trabalha com a questão da irrigação de áreas alagadas. Nós do planejamento, enquanto governo municipal, olhando com esse intuito, podemos passar a informação para vocês que temos o interesse de estar buscando formas de estar resolvendo essa situação através de estudos. Dependem de estudos técnicos, mas é muito plausível, muito viável, pelo que a gente analisa nos últimos 10 anos, que não ocorreram, principalmente nessa parte urbana, aqui a parte urbana consolidada, onde que a maioria dos moradores reside, que essa a área de risco ela diminuiu bastante. Então, é uma área suscetível de alagamentos, enchentes, mas que a história tem nos mostrado aí no decorrer do tempo que está sendo controlada. Tanto que, recentemente, tivemos aí um período longo de chuvas, cerca de 20 dias de chuvas, que o rio subiu demasiadamente bastante, e aqui ficou apenas a preocupação, mas não houve incidentes, não houve nenhum problema. Naquela final de semana a gente teve, enquanto município, Defesa Civil, alertas para o que poderia estar acontecendo, foi fechada a comporta, que já houve uma obra nesse sentido para tentar controlar a água que volta da irrigação. Então, a gente percebe que há a possibilidade, lógico que é tudo uma questão de estudos e de levantamentos técnicos, para estar verificando essa situação de área de risco. Enfim, enquanto a escola em si, que é uma preocupação que tem decorrente, nós, enquanto planejamento, não vemos problema algum legal de estar autorizando, por exemplo, reformas, o que o Estado já procurou aqui para manter, porque a nossa legislação permite.
apesar de estar em área de risco, o que hoje é vedado é questão de obras novas e até uma questão que a gente se preocupa com a expansão urbana nesse bairro. Isso é uma preocupação que tem que ser decorrente, mas o que é a área consolidada? Os moradores que aqui há muito tempo, há muitos moradores que moram aqui há muito tempo, questão de 50 anos, a escola em si tem 50 anos, então nós temos essa preocupação e agora vamos começar então a questão dos estudos quanto a essa situação de área de risco. Esses estudos eles são necessários em todos os municípios onde é delimitado. Mas por quê? Porque é onde que se trata políticas públicas, principalmente por causa da defesa civil, para que quando houver alguma necessidade a gente tem que tomar saídas. Contudo, a definição de risco é diferente de vulnerabilidade ou de suscetibilidade. Hoje nós podemos dizer que é suscetível haver uma enchente aqui, porque já houve no passado. Mas assim, qual é a frequência, qual é o risco que isso pode ocorrer? Então, há necessidade de nós estarmos estudando, principalmente nessa parte urbana consolidada, onde que a gente já sabe que a definição de área de risco impede o desenvolvimento. Então, acaba se marginalizando algo tão perto do centro. Hoje, por causa da ponte aqui, em 5 minutos a gente está no centro da cidade. É muito mais perto a barranca do centro da cidade que bairros como a Cidade Alta, própria Vila São José, Coloninha. Então, nós estamos do lado. E essa ausência de ter uma definição clara quanto a isso é o que preocupa. Há uma outra situação também que eu trago, que até conto com o apoio dos vereadores para iniciar essa discussão, que ela é necessária, é quanto ao nosso plano diretor. O nosso plano diretor é o que delimita a possibilidade de ocupação. Hoje aqui é tratado como uma zona residencial, então é permitido sim morarem pessoas aqui. Contudo, tem que termos, é necessário algumas atitudes mitigadoras por causa da suscetibilidade. Eu não digo mais nem que é um risco, mas é suscetível de haver uma catástrofe, porque nós estamos à margem de um rio. Contudo, a gente percebe que, com algumas atitudes mitigadoras, como casas de palafita, alguma coisa nesse sentido, porque todas as enchentes que ocorreram na história, elas foram lentas e graduais, então é algo que não traz um risco imediato. Os moradores aqui não têm a preocupação de serem surpreendidos de uma hora para outra com uma enxurrada e tudo, porque quando começa a chuva, o rio vai subindo gradativamente, que é um rio volumoso, e tudo isso tem que se sopesar nos estudos que têm que ser levantados a partir de agora. E quanto ao plano diretor, até para mim não me alongar muito, que é necessária essa discussão, é que nós temos uma figura jurídica da cota -5, que inclui quase toda a parte perimetral aqui do bairro Barranca e dos bairros adjacentes, que hoje na nossa legislação, por causa do nosso histórico passado, por causa desses levantamentos que foram feitos, ela acaba vedando algumas atitudes, principalmente por parte do poder público. Então, com a modernidade, com a tecnologia, há formas e há atitudes mitigadoras que possam permitir que a gente traga equipamentos públicos, que a gente faça o bairro desenvolver, lógico, sempre preocupados para não exagerar na questão da expansão, mas é muito necessário isso, até porque Araranguá tem um diferencial que eu vejo nesse primeiro momento como negativo, que a gente tem um rio no meio da cidade, é uma das poucas cidades que consegue explorar o rio. Inclusive o Giovanni está aqui, a gente conversa muito sobre a situação. Nós temos que explorar muito mais o rio, essa região aqui com forma de turismo, com forma de explorar de forma positiva. E há muitas legislações e impedimentos que acabam deixando de nós produzirmos riqueza e trazer uma qualidade de vida melhor para a população local. Então, enquanto planejamento, enquanto poder público, enquanto governo, o que eu digo é assim, que nós temos que começar agora essa discussão, que é muito importante, hoje, essa noite, ela é muito importante justamente por isso, porque há necessidade de se investir, e esse investimento ele tem que vir com a garantia de que não vai se perder por causa de uma calamidade. Contudo, há sempre formas de fazer isso, e principalmente a gente tem que estar revendo a questão legal disso, principalmente pela questão da cota -5, de estar delimitando a área de risco menor, porque a gente sabe aonde que, quando chove, aqui vocês moradores sabem muito mais do que eu, que quando chove qual é o canal que enche, qual é a área que enche e aonde não enche. E esses estudos eles têm que estar
ouvindo vocês, principalmente nessa situação, porque, diferentemente daqui dessa área que é urbanizada, é aquela área de plantação de arroz, que fica a 200, 300, 500 metros daqui, que é uma área mais baixa, ou que tem um córrego que alaga com mais frequência. Então, eu não tenho a capacidade técnica hoje de estar dizendo essa situação, mas há sim profissionais que possam estar vindo, estar estudando, e nós estarmos, então, reduzindo essa área de risco, ou eliminando pelo menos a parte urbana, a parte consolidada aqui do bairro, para que assim vocês possam ter a presença do poder público e uma melhor qualidade de vida. E essa questão da escola em si é algo que é mais uma vontade política do governo do Estado em estar diminuindo isso, porque hoje a gente sabe, se a partir de 2017 houve essa intenção de diminuindo, a última grande enchente, o alagamento que teve aqui foi nos anos de 2007 e 2008. Então, as incidências de perigo para a comunidade faz tempo que deixaram de ocorrer. É algo que a gente tem que estar colocando, sopesando e estudando, para que aí sim nós podemos estar revertendo esse quadro e trazendo para vocês uma melhor qualidade de vida e uma presença do poder público maior ainda. Eu agradeço e me coloco à disposição estar nessas negociações, nessas conversas, e estar buscando os estudos, os caminhos para estarmos revertendo essa situação e trazer a presença do poder público cada vez mais aqui para o bairro. Obrigado. Convido o representante da Defesa Civil Estadual, Sebastião Antônio de Souza. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento os membros da mesa e também toda a comunidade da Barranca aqui presente. A minha fala vai ser bem curta, até mesmo porque a situação da Barranca, enchente da Barranca, né, vocês sabem muito melhor, né, porque vocês vivem aqui. Então, vocês sabem, né, as últimas enchentes que aconteceram aqui, né. Então, para um próximo reunião, uma próxima conversa, seria interessante que a Defesa Civil do município fizesse o levantamento, né, das últimas ocorrências que ocorreram, porque isso é tudo registrado via Avadan, né, e via o sistema do Ministério da Integração S2ID. E aí a gente vai ter, né, como avaliar, né, as recorrências das enchentes que ocorreram, né, quantas vezes, né, foi preciso tirar o pessoal da barranca. Em se tratando de área de risco, quando a gente fala área de risco aqui nessa região, né, a gente fala em área de risco de inundação gradual, ou seja, é aquela enchente que vai subindo aos poucos em virtude, né, da bacia do rio Araranguá. Então, toda aquela chuva que cai no costão da serra, né, cai nos rios e vem desembocar aqui nessa região, causando, né, as enchentes. Para mapear uma área de risco, né, como é que é feito o mapeamento de área de risco, seja ela de deslizamento, inundação gradual, inundação brusca, né, é através de recorrência, né, e aí cabe à Defesa Civil do município, isso está na Lei 2.608, né, que diz que é mapear a área de risco. Então, a Defesa Civil Municipal, ele tem o poder, né, de fazer esse mapeamento de área de risco com relação às recorrências que acontecem, né, e também através de estudo técnico, ou seja, vem uma equipe técnica para cá e faz avaliação. Em Santa Catarina, em 2012, o CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, fez esse levantamento em várias cidades, inclusive em Araranguá, né, e em 2012 foi feito esse levantamento e foi verificado que essa região aqui era área de risco de inundação gradual. O ano passado, 2018, o CPRM novamente fez um mapeamento de área de risco, né, em quase todo o estado de Santa Catarina. E, de novo, ela teve em Araranguá, né, e esse material ele já está pronto, deve ser entregue em breve, né, para as defesas civis municipais. Então, e continua o mesmo mapeamento de área de risco, né, conforme o estudo técnico realizado pelo Serviço Geológico do Brasil, CPRM, o escritório que tem no Rio Grande do Sul, né, juntamente com um técnico de Criciúma, né, fizeram esse levantamento aqui em campo, e, inclusive, na época, membros
da prefeitura, né, acompanhou, né, essa visita, né. Então, existe também né, esse serviço. E também temos o plano diretor, né, que também fala, né, e a questão de cota 5, né, que foi mencionado ainda há pouco por aqui, né, em virtude da área de alagamento. Então, basicamente, né, seria isso, né. A gente sabe que a barranca, né, ela tem o risco, né, de enchente, tem. Com relação à escola, né, numa reunião que a gente teve aqui, o que a gente pode fazer, né, com a escola por estar em área de risco? Foi conversado isso com a direção, foi conversado isso, né, com a própria gerente Rosane. Né, o que pode ser feito? Né, um bom plano de contingência, né, para os profissionais que aqui trabalham, para os alunos, podendo se estender um plano de emergência, né, para os familiares dos alunos que aqui estão, que seria o quê? Vai acontecer uma enchente. O que a gente vai fazer para minimizar o máximo possível de prejuízos e danos aqui na escola? Como a enchente gradual, existe todo o monitoramento, a gente consegue, né, ter uma previsão se vai ter a enchente ou não aqui. Então, em se tratando da escola estar numa área de risco, né, ela pode continuar? Pode, desde que tenha um bom plano de contingência para a hora que acontecer, que for emitido um alerta de enchente na região, né, os professores saberem o que fazer, né, os alunos saberem o que fazer, né, para onde que a gente vai levar esse material daqui para não estragar. Né, foi conversado com o pessoal da infraestrutura, o Josilon está aqui também, a gente conversou com ele no dia que o senhor Matiola esteve aqui conversando na reunião com o pessoal da escola. Né, a própria escola pode ser, nas próximas reformas, em vez de usar pintura, colocar ladrilhos, né, na parede, porque daí não vai descascar a pintura, só basta uma limpeza, e tudo isso diminui, né, os danos da escola. Então, com relação à escola, né, por estar em área de risco, né, de inundação gradual, né, basta fazer um bom plano de contingência para quando for emitido um alerta, e aí sim, né, os professores, os funcionários que aqui estão, a escola sabe o que fazer, né, para minimizar. Seria basicamente isso. Convido agora a participação do comandante da PM, Tenente Coronel Mike Valgas. Boa noite a todos, moradores da Barranca, as autoridades já nominadas pelo protocolo. Dizer que não cabe à Polícia Militar aqui agir em nome do Estado no sentido de opinar se a escola deve ou não ser mantida no bairro. Aqui a nossa intenção é estar presente para falar da nossa preocupação do ponto de vista da repercussão que isso pode ter no âmbito da segurança pública, já que essa é a nossa missão constitucional. A Polícia Ostensiva é a preservação da ordem pública, e a ausência de aparelhos do Estado em determinadas comunidades fazem, via de regra, estatisticamente falando, que os índices criminais se elevem. Então, no sentido de a ausência do Estado, o Estado como ente completo, né, União, Estado e município em determinada localidade, deixa margem para que outras pessoas ocupem esse espaço. E essas outras pessoas nem sempre estão assim tão bem intencionadas. Então, nesse sentido, essa é a nossa preocupação, sem entrar aqui na discussão se a escola deve ou não ser fechada, mas a nossa preocupação, inclusive, falo aqui também em nome do Fórum de Segurança, que contempla 16 entidades, fui incumbido dessa tarefa pelo presidente, o Dr. Laércio da OAB, no sentido de que se houver uma manifestação do governo do Estado nesse sentido, de, ao longo do tempo, ir reduzindo gradativamente a inclusão de alunos e, por consequência, acarretar o fechamento dessa escola por insuficiência de alunos, até por uma questão de viabilidade econômica, pelo que se indica, né? O Estado, como um todo, deve ter medidas compensatórias para que a população não fique desassistida do ponto de vista do bem-estar social, e que se faça a utilização dos espaços com a participação dos entes federados, União, Estado, município, naquilo que for possível e viável. Então, nesse sentido, essa é a posição
do Fórum de Segurança e da Polícia Militar, a nossa preocupação é a repercussão que a ausência do Estado pode acarretar da elevação dos índices de criminalidade. Muito obrigado. Queremos também mencionar a presença do presidente do Conselho Comunitário da Barranca, Diego Gonçalves Xavier. Também do engenheiro da ADR de Araranguá, Jocilon Coelho. Justificar a ausência do vereador Neno Fontana, que está em reunião com a comunidade Vila Verde, mas deixa seus cumprimentos aos presentes. E agora convidamos a palavra o delegado regional Diego de Haro. Boa noite a todos. Gostaria de saudar os membros da mesa. Boa noite a toda a comunidade da Barranca. Como o próprio Coronel Mike informou agora, há poucos minutos, nós da Segurança Pública não somos especialistas nessas áreas, como bem foram falados aqui pelos demais componentes da mesa, relacionados a questões de risco, enchentes, etc., planos diretores. Mas como membro da Segurança Pública, naturalmente me preocupo com o fechamento dessa escola, sem opinar, como o próprio coronel falou, já que também somos representantes do Estado. Mas é aqui que muitos moradores e crianças e adolescentes desenvolvem a sua personalidade junto com sua família e que constroem e aprimoram a sua capacitação para o mercado de trabalho. Então, naturalmente, o fato de morarem perto da escola, não tenho dúvida que ajuda e auxilia essas pessoas a criarem esse vínculo com o ensino, o vínculo com o aprendizado. E lógico que se uma escola for mais longe, isso dificulta até o próprio acompanhamento e o próprio apoio daquelas pessoas que querem o melhor para os seus filhos. De qualquer maneira, independentemente do que for decidido, a Polícia Civil apoia o que a comunidade pensa, o que a comunidade precisa, e penso que, independente se esse local continuar ou não, e eu vejo que é um local muito bem estruturado, que, como o próprio coronel falou, seja aqui, pelo menos, destinado a algo para satisfazer a comunidade da Barranca, aquelas pessoas que estão ao seu redor. Que não seja um local desocupado, que não passe a se tornar um palco de depredação, de vandalismo, de consumo de drogas. E, independentemente do que for feito, a Polícia Civil apoia e sempre estará presente e junto com a comunidade da Barranca. Boa noite, obrigado. Convidamos agora a palavra à gerente regional de educação, Rosane Castelã. Cumprimento a mesa e cumprimento a todos vocês. A minha fala vai ser breve, até porque as condições são escassas. Representando a Secretaria de Estado de Educação, aqui na Regional de Araranguá, tivemos a visita de Osmar Matiola, que é diretor da articulação com municípios, e ele veio ver em loco a situação dessa escola, porque ele considera que, vendo a situação, conhece-se melhor todo o entorno também. Quando eu visitei essa escola, de surpresa, eu cheguei aqui e me sensibilizei com uma situação de dois moleques, dois pequenos. Um dia, mais ou menos, com a temperatura de hoje, eles estavam descalços e estavam de camisetinha. Eu fiquei bastante sensibilizada com essa situação e passei a olhar a escola da Barranca com outros olhos. O corpo docente não conheço todos, mas alguns eu conheço, e passei a ter um diálogo mais próximo com as pessoas daqui, da escola. Por que não foi aberto turmas anteriormente, eu não posso responder. Mas desde abril, quando assumi a Coordenadoria Regional de Educação, e então hoje coordenadora, venho
pesquisando, como foi citado aqui, fazendo uma pesquisa das possibilidades de reabrir turmas. E coloquei no compromisso a comunidade escolar, através da sua gestão e do seu corpo docente também, e das pessoas envolvidas, porque um fator primordial para uma escola abrir e funcionar é ter alunos, né? E até aqui a informação que eu tinha, antes de chegar, é que não haviam crianças. Depois, com a pesquisa, foram se consolidando os dados, e a gente viu que as crianças existem, só porque elas estão em outros lugares. E a gente foi construindo a possibilidade de voltar a ter, então, o funcionamento da escola. Mas aí nós esbarramos nessa questão legal da área de risco. Já houve aqui reformas, já houve aqui consertos. A APP, certamente, junto com o grupo gestor, faz os seus reparos, utiliza a verba que vem do Estado para fazer o que é necessário e possível. Mas, se fosse depender de uma reforma grande, ampla, de fazer realmente uma reforma boa na escola, é preciso documentação legal. E aí é preciso que o poder municipal nos autorize. E, com a questão legal da área de risco, talvez o poder municipal não pudesse. Talvez o poder municipal não pudesse nos dar esse aval. Então, a gente esbarrou aí e ficamos meio que patinando nessa questão. Mas e se acontecer qualquer tipo de dano na escola? Eu não vou mencionar aqui só enchente. Qualquer outro tipo de dano que venha a estragar a escola e que o Estado tenha que investir para fazer uma reforma, tenha que mexer nisso aqui para fazer uma reforma, será que nós vamos ter o alvará? Então, assim, que fique registrado. Alunos, foi comprovado via documento que tem. É preciso dar estrutura confortável e agradável, segundo o secretário de Educação desse Estado de Santa Catarina, dessa gestão. Ele quer que essas crianças se sintam bem na escola. Ele quer um ambiente gostoso, um ambiente acolhedor. Então, nós precisamos, sim, estar sempre reformando. A nossa casa é assim. Nós temos que estar sempre arrumando. Então, é preciso que o poder municipal, através dos seus gestores, também nos deem condições de manter isso aqui funcionando, também na parte física, na parte da reforma, na parte da documentação legal dos alvarás. As outras partes de alvarás, de bombeiros, a escola está toda regular, está tudo certinho, né? Essas são só questões que possam vir a acontecer, Deus queira que não, mas se acontecer qualquer tipo de ocasião aí de uma intempérie, né? O Estado, claro, vai promover a reforma, mas não será legal. Certo? Então, fica aqui reforçado, mais uma vez, nós precisamos do aval do poder público municipal para que a gente possa efetuar reformas, e aí se sabe que é só reforma, não pode ampliar, né? Porque isso é fato, é uma área de risco, mas que então se tem uma reforma. Uma outra parte que o diretor Osmar Matiola, em nome da Secretaria de Educação e em nome do secretário Natalune Gione, traz a mensagem, é a respeito de, tudo bem, vamos abrir turmas, mas a escola não vai encher de uma vez só. Ela ainda vai ter espaços ociosos. Então, que também o Poder Municipal colabore conosco numa parceria de promover, nesses espaços e tempos ociosos, ações sociais, que tragam para cá os adolescentes, que tragam para cá as crianças, que perambulam, às vezes, pela rua, que ficam por aí de camisetinha e descalço, para que o Poder Público Municipal possa promover aqui dentro dessa escola outras ações que tragam essas crianças para esse ambiente e que elas possam ter aqui um pouco mais de educação. Obrigada. Passamos a palavra para o representante dos pais, senhor Daniel Gonçalves. Boa noite a todos aqui.
Em primeiro lugar, eu queria falar que essa escola aqui, para nós, aqui é muito importante. Por quê? Em primeiro lugar, é o transporte público. Para nós aqui fica ruim. Muitos pais, eu creio que todos trabalham aqui. Fica ruim, por um lado, para nós aqui, porque eu tenho um filho de 10 anos que estudam aqui hoje. Já tive mais 2 que estudavam aqui. Hoje estudam fora. São obrigados, não tem a sala de aula para eles aqui. Mas o meu filho mais novo tem 10 anos. Daí fica ruim, porque a gente daqui do bairro que trabalha, eu creio que a maioria trabalha das 8 ao meio-dia. Uma criança no colégio larga 10 ou 5 ou 15 para meio-dia, na sala de aula. Daí, como não haverá transporte público, o que acontece? Uma criança, igual o meu filho, é obrigatório, eu e minha esposa trabalhamos, é obrigatório esperar até um pai chegar lá para pegar ele. O que acontece? Uma criança de 10 anos vai ficar até, um exemplo, eu trabalho meio-dia lá na Cidade Alta, daí até chegar na frente de um colégio com transporte, com o movimento que vai ter na cidade, eu creio que vai dar meio-dia 15, meio-dia 20. Uma criança vai estar esperando na frente de um colégio, sozinho na frente de um colégio. Eu creio que esse colégio seria ótimo para todos os pais que consigam ter os seus filhos aqui, porque, olha, fica ruim, a maioria dos pais trabalham. Então, eu creio que pelo transporte público fica ruim, a maioria. Muitos alunos, eu creio que vêm, eu já vi alunos da Baixadinha, da Vila São José, virem estudar aqui. Mas como está esse negócio de vai fechar, não vai fechar, não vai, a maioria dos alunos já foram para outras escolas. Mas era muito... Para mim, principalmente, né, não tem como estar levando meu filho. Daí eu pego 8 horas no serviço, estou levando meu filho, vou deixar ele que horas na frente do colégio? Eu sou obrigado a chegar todo dia atrasado. E fica ruim, está me prejudicando no trabalho. A minha esposa trabalha, a maioria dos pais e mães trabalham. Tem gente que trabalha só os maridos, os pais, no caso. Mas fica ruim para uma mãe estar indo buscar e levar, um dia de chuva, estar transportando uma criança até, um exemplo... Lá no centro, lá no estadual, um exemplo. E o Castro Alves, que seria o colégio mais perto, não vai conseguir abrigar todos os alunos daqui da Barranca. Então, eu creio que a maioria vai ficar ruim. Dia de chuva, vão faltar. São obrigatórios faltar, porque não vai ter transporte público para eles. Eu creio que seria ótimo se o colégio não fechasse. Claro que todos os pais, eu creio que tem alunos aqui, gostaria que não fechasse, mas quem somos nós para dizer que vai fechar ou não vai? Eu peço o apoio de todos aqui que faça uma força imensa para não fechar esse colégio, porque é muito útil para nós aqui da Barranca. Boa noite a todos. Obrigada. Passamos a palavra ao presidente da CDL, senhor Luiz Gonzaga. Boa noite a todos. Cumprimento os componentes da mesa, os vereadores, convidados, a imprensa, mas principalmente a comunidade de Barranca. Eu quero dizer que, como representante da CDL, uma entidade que tem se preocupado e participado na discussão e avaliação de diversas situações sociais no nosso município, através de comitês, através de conselhos, que hoje eu estou vindo aqui no bairro Barranca, muito triste, entristecido pelo motivo da reunião. Porque, vejam vocês, estamos aqui reunidos para evitar que uma escola encerre as suas atividades. A que ponto chegamos, minha gente? Mas, ao mesmo tempo, eu quero parabenizar a Câmara de Vereadores pelos seus representantes devidamente eleitos e democraticamente eleitos pelo povo, mas quero parabenizar principalmente a vocês, moradores da Barranca, que estão aqui, que atenderam o chamado, que entenderam que a participação de vocês
é de extrema importância pela luta do que vocês estão reivindicando. E eu quero dizer, pai, de que quando você diz quem somos nós, vocês são os mais importantes. Os filhos, a comunidade da Barranca é que tem que decidir. Então, minha gente, eu não vou me alongar, mas eu só quero dizer o seguinte, que existem muitas informações técnicas. Eu também sou engenheiro, eu participei da discussão do plano diretor, certo? Existem muitos parâmetros, informações técnicas, que é área de risco, mas, minha gente, pelo amor de Deus, enquanto houver morador na Barranca, eles têm o direito a ter, no mínimo, saúde, educação e segurança. Vamos brigar por isso. Convidamos a palavra o representante da Defesa Civil Municipal, José Wilson Sasso. Cumprimentar a todos da mesa, em nome do Daniel. Cumprimentar a todos os vereadores, secretários, diretores municipais, a comunidade da Barranca, em especial, a imprensa aqui presente também, comunidade vizinhas que também participam aqui e que são interessados, né? E a gente ouviu a falação de todos, é muito importante, mas como disse agora por último, eu estava, né, através do Conselho dos Pais, né? Quem somos nós? Vocês são os mais importantes, né? É vocês que vão manter essa escola aberta, né? Com o apoio de vocês, com a força de vocês, é que vai dar certo, né? Contando também com o apoio da Câmara de Vereadores, das entidades, né, do governo do Estado, através da Polícia Militar, Civil, da Educação, e dizer, né, que o que depender aqui de Araranguá, né, o prefeito Mariano não está aqui, mas com certeza, né, Araranguá vai ser solidário, o município de Araranguá vai ser solidário, né, e não vai deixar fechar essa escola. Nós precisamos também contar com o apoio dos nossos deputados estaduais, Daniel, né, aqui da nossa região, Zé Milton, e dos demais deputados também que vêm aqui buscar voto no nosso município, que eles também dêem esse apoio, né, através do governo do Estado, né. É através da educação que há a transformação, né, e como foi dito aqui, muitas pessoas disseram, a escola está próxima da comunidade. Por que a comunidade tem que ir longe agora para estudar? Né? Nos dias de hoje, nos tempos de hoje, né, que nós temos que pensar em cada vez mais educação, aí o Estado está querendo se distanciar, talvez não por culpa só do Estado, mas também, né, de um conjunto que eu acho que é importante agora, né, o colégio, a direção, enfim, e buscar os alunos, visitar as casas, trazer as crianças, os adolescentes para dentro da escola, ou fazer mais atividade, como disse aqui a representante da educação, mais atividades municipais também aqui dentro, para manter isso aqui vivo, aberto, né? É isso que a gente pensa, né? Que a gente pensa nas nossas crianças, nossos adolescentes, nas questões das drogas, né? E eu acho que aqui na escola eles podem estar livres, né, aprendendo a ser um cidadão de bem. É isso que nós precisamos manter aqui na Barranca. Então, conte também conosco, né, e também como representante da Defesa Civil do município, né, praticamente 2 anos e pouco que estamos à frente da Defesa Civil, mas já passamos, né, com 4 mandatos como vereador, vivo aqui, há 30 anos andando nesta beira do rio até a Fazenda São Jorge, que também às vezes sofremos com os alagamentos, né? Mas temos um conhecimento, sabemos, né, que há dificuldade sim, mas foram feitas aí no decorrer desses anos, né, medidas mitigatórias como as comportas, né, que foi dito aqui, muito já foi feito para evitar esses alagamentos, né? Então não é qualquer enchentezinha também que afeta a Barranca. Eu acho que fazem mais de 10 anos que não ocorre nenhum evento grande, né? Eu acho que nesses últimos 25 anos, se houve, foi 2 enchentes um pouco maior, né? Que a gente sabe que realmente preocupa as famílias, né? Mas nós, como Defesa Civil também, né, temos o nosso plano de contingência do município,
que abrange, né, através lá da nossa coordenação, do SAMAI, Secretaria de Obras, Secretaria da Educação, Secretaria de Saúde, enfim, diversas secretarias do planejamento que nos auxiliam, que nos ajudam quando há necessidade de um atendimento, né, nessas áreas que podem ser atingidas. Então, ninguém está abandonado, né, e muita coisa pode ser feita. Lógico que a gente perdeu, algum tempo atrás, né, uma medida que seria importantíssima, e eu acredito nisso, que era a nossa barra do Rio Araranguá, né, que poderia ter evitado algumas cheias, represando águas, né, mas que ainda esse sonho ainda não acabou, ainda pode ser concretizado, né, que é uma luta também para evitar essas questões de alagamentos. Então, aqui nós temos aqui, né, a Associação de Moradores da Barranca, né, através do presidente, não sei se é o último presidente ainda lá, né, mas através dele a gente tem mantido contato. Eles têm um grupo de pessoas, inclusive quem ordena se fecha a comporta ou abre a comporta é a Associação de Moradores, né. E tem também aqui o NUPDEC, né, que é o Núcleo de Prevenção da Defesa Civil, aqui também, organizado pela comunidade, né, que sabe o que fazer. Né? Agora, com a construção também, né, Daniel, da ponte Giacomo-Mazuco, aqui, a passarela aqui perto, tudo está mais fácil. Né? Como antigamente tinha dificuldade, que alagava a BR-101, ninguém mais podia sair, só pela ponte de arame. Então, tinha problemas de perder mobília. Hoje nós temos uma estrutura melhor para atender a comunidade. Então, em hipótese alguma, primeiro, não deixar fechar a escola. Né? Nós somos solidários e vamos estar aqui junto. E segundo, através da Defesa Civil do município, parceria com o Estado que tem nos auxiliado. Em tudo que a gente pede, tem acompanhado e tem nos instruído de que forma que a gente tem que fazer para preparar, como já foi preparado aqui, né, plano de fuga, treinamentos com a população, para quando houver, né, tomara que não haja mais esses problemas, mas quando houver, as pessoas estão preparadas, sem muita correria, saber para onde vão, né, com segurança, quem vai levar, quem vai buscar, quem vai abrir a sala, quem vai levar a comida, quem vai dar o colchão. Então, tudo isso nós temos no nosso plano. Por isso a gente fala aqui para a comunidade da Barranca, né, ter tranquilidade, que nós vamos estar à frente e vamos estar defendendo a comunidade. Muito obrigado. Agradecemos a participação de todos os componentes da mesa. E, pois não? Só para nós, antes que aproveitar as autoridades que estão aqui, e para tranquilizar um pouco a Rosane, quero agradecer sua intervenção. Né? Ela colocou aqui que precisava de que o município se manifestasse com relação à possibilidade de fazer reformas e a manutenção do espaço público aqui. E o secretário de Planejamento é quem emite essa documentação e, com relação a isso, não há qualquer restrição por parte do município. Se precisar de algum documento nesse sentido, então, com relação a isso, a gente já pode tranquilizar o Estado que isso, qualquer documento nesse sentido vai ser fornecido. E no mais, já tem essa informação, enquanto nós não mudarmos essa questão da área de risco, permanece a questão de novas construções e ampliações. Mas, para a continuidade do estabelecimento, para que ele tenha seu funcionamento normal, o município vai emitir todo e qualquer documento necessário para que se mantenha o colégio. Ok? Era só essa intervenção, só para tranquilizar a Rosane. Se precisar, o secretário de Planejamento estará à disposição e, com relação a isso, não tem problema. Então, parte da nossa discussão aqui, eu acho que está bem encaminhada. Vamos ver agora o que diz Osmar Matiola. Ok? Era só para... Pode fazer, Rosane. Obrigado. Para incrementar ainda o número de alunos, a gente também prevê uma conversa com o município para reorganizar o transporte escolar. O transporte escolar ele é pago pelo Estado ao município, que dá os encaminhamentos dos ônibus, né? Então, a gente vai estar conversando também com o município para reorganizar os itinerários, porque os ônibus que trazem os alunos dos bairros que a Regina citou, eles não passam aqui, eles vão direto para o centro.
Eles poderiam trazer os alunos para cá. Muito obrigada pelas inserções, senhor Daniel, senhora Rosane, foram muito importantes. Destacamos a presença também da senhora Karine Neves, representante da FAMA. Muito obrigada pela presença. Nós temos agora um momento de palavra livre, participação nesse momento. Tá? Temos algumas pessoas já listadas para essas participações, mas vocês podem também ir levantando a mão e falando com a Gisele, tá? A Morgana ali, por favor. Nós vamos organizar essas falas, tá? E vocês daí poderão, na sequência que a gente for indicando, tomar a voz, participar, ok? Tendo sempre em mente que é importante a gente focar algo que, de repente, não tenha sido falado, um novo aspecto, ou apenas um reforço, um breve reforço, para a gente ter uma reunião bastante produtiva. Então, convido para a primeira participação nesse momento a senhora Luísa Macedo, vice-presidente do Conselho da Barranca. Boa noite à mesa, boa noite a todos, a imprensa. Gente, nós somos barranqueiros, não barraqueiros. Correto? Seguinte, dois assuntos. Primeiro, a escola. Qual é a moral entre fechar a escola e abrir presídios? Correto? Não tem moral, gente. Escola é escola para ensinar, para educar, para dar um rumo. Presídio é quem não tem esse rumo. Então, a escola da Barranca é super, super essencial para a cidade toda. Segundo assunto, quanto à área de risco. Eu sou de Porto Alegre, morava no bairro Sarandi. A minha rua, uma vez por ano, enchente, gente. Está que eu sair de casa com água no joelho. Eu nunca vi o Sarandi virar área de risco. Eu vim morar na Barranca, acho que é ironia do destino, né? Eu moro num lugar que está enchentes, de 10 em 10 anos. Então, acho que eu tenho medo de água, mas eu moro nas enchentes sempre. Então, assim, e outra coisa, quando chove em Araranguá, chove, o centro alaga, o Uruçanguinha alaga, o Angelone ali, a Bimar, é uma festa. Nós aqui, é só uma aguinha normal, escorre. A gente não pega, nossas ruas não alagam na Barranca. Só quando tem enchente de 10 em 10 anos. Quando tem. Barranca é o melhor bairro da cidade. Desculpa quem não mora aqui, tá, gente? Mas é o melhor bairro da cidade para morar, é a Barranca. Correto? Obrigado. Vou pedir licença para fazer uma inserção, como professora dessa escola, ela defendendo o bairro como o melhor bairro da cidade, e eu, como professora, lembrando, nós temos excelentes alunos aqui nessa escola. Excelentes. Já falei dos meus colegas professores, agora eu vou falar dos alunos. Se em algum momento qualquer pessoa nessa cidade teve preconceito contra os alunos da Barranca, essa pessoa está redondamente enganada. Nós temos alunos aqui que respeitam os professores, que cooperam nas aulas, que participam de maneira muito tranquila. Não temos nenhuma dificuldade de convívio dentro dessa escola. Eu achei que era importante mencionar. Obrigada. Vou convidar a fala o senhor Rogério Pesce. Boa noite a todos. Boa noite, Gonzaga, meu companheiro de Lions. Boa noite às autoridades. Eu só queria dar o meu depoimento aqui, como na última terça-feira, dizer da importância da Escola da Barranca para mim, né? Eu estudei aqui de 76 a 79, comecei naquela porta lá, vim para essa aqui e terminei aqui na 4ª série. E foi um dos melhores anos da minha vida, porque eu me senti em casa. Depois eu estudei no Castro Alves, da 5ª à 8ª, e depois no estadual. Mas eu queria dizer assim que dessa importância de manter a criança, principalmente a criança de 6 a 8, 9, 10 anos, perto da sua casa, estudando com professores que conhecem as suas famílias. Isso é muito importante, porque quando eu fui estudar no Castro Alves, com aquele jeitão assim de colono, né, que eu sou filho de colono, a gente se sente meio perdido. E isso aí é
é regra. Toda criança que vai para uma escola diferente, ela se sente meio perdida no início. E isso influencia, porque influenciou nas minhas notas. Aqui na Barranca eu tinha ótimas notas. E quando eu fui para o Castro Alves e para o estadual, já mudou. Por quê? Porque tinha mais gente na sala de aula. Aqui estudavam 15, 16 crianças cada sala. No Castro Alves, 36, 35. Eu era o número 33 da chamada. Então, eu queria deixar aqui esse relato, dizer que a Barranca é um ótimo local para viver e também para se estudar. E quanto à questão da área de risco, eu acho que eu estudei aqui, o nome da escola ainda não era Otília da Silva Berti, era a Escola Reunidas, professora Luísa Cândido de Aguiar. E assim, desde que eu estudei aqui, eu nunca vi uma criança que morreu, ou alguém que morreu na Barranca por causa de enchente. Então, assim, é um risco? Mas eu acho que a comunidade da Barranca assume esse risco e sabe conviver com esse risco. Então, a escola também sabe viver com esse risco. Então, essa questão de risco, que eu acho que já está resolvida até, né, mas não é tão importante, porque hoje a gente tem, com a tecnologia que se tem hoje, eu abro o meu celular aqui, eu sei quantos milímetros choveu lá no Timbé, sei quantos choveu na Forquilinha, me programo para sair da minha casa, porque eu sei que vai dar 1 metro de água aqui na escola. Isso aí é uma informação muito útil para esse risco, né? Antigamente não existia isso. Então, eu acho que a Barranca merece ter a escola aberta para ter mais dignidade, para ter crescimento. Porque os alunos podem estudar fora, até podem, mas assim, eles vão crescer com a educação que eles vão receber lá. Mas a comunidade sem escola, ela estagna. Eu acho que ela para de crescer e a população também perde muito em dignidade. E faço assim minhas palavras, as palavras da Rosane ali, de que esse espaço deve ser usado para outras coisas, para a educação de adultos, para, de repente, ter um curso de corte e costura, de alguma coisa assim, né? Eu queria agradecer também a sensibilidade dos vereadores por ter pedido, solicitado essa audiência pública, que é muito importante para a gente começar a mexer nessa questão de área de risco para a Barranca, que discrimina o povo da Barranca. Tem gente que acha que o pessoal que mora aqui na Barranca gosta que dê enchente para receber cesta básica. Eu escuto muito isso. E isso é muito triste, porque eu conheço a maioria daqui e sei que aqui tem muita gente que trabalha, né, sério, e gosta de morar aqui, porque aqui é um bairro bom, onde as pessoas se conhecem. Tá ok? Muito obrigado. Próxima palavra, a senhora Fátima Gonçalves. Boa noite a todos. Obrigado, pais, comunidade da Barranca, por estar aqui. É muito bom ver vocês aqui lutando com a gente. E dizer que a gente está lutando pela nossa comunidade, pelos nossos filhos. Eu preciso, para o ano que vem, que o colégio mantenha as vagas abertas para minha filha, mas não só para minha, mas para muitas outras crianças. Então, assim, eu vejo o trabalho, eu estou nessa luta de creche, agora acabou a creche, e eu comecei com a escola. E aqui eu estudei, as minhas filhas estudaram, e hoje eu tenho uma filha de 6 anos que precisa para o ano que vem. Então, essa é a luta. E dizer que a nossa comunidade é humilde, mas a gente não está pedindo muito. A gente só está pedindo para manter isso aqui aberto e que nossos filhos possam estudar perto de casa, onde a gente tem a tranquilidade de mandar ele com o filho da vizinha, que é um pouquinho mais velho. E saber que, se acontecer alguma coisa, as pessoas que estão aqui dentro do colégio vão saber encontrar a mãe e saber onde encontrar a casa para levar. Porque é um colégio perto, é uma comunidade pequena, onde todo mundo se conhece. E a gente não está pedindo para construir, a gente está pedindo para não fechar. A gente não quer um BR Shopping, outro BR Shopping. Porque se chegar a fechar o colégio, o que vai acontecer? Isso aqui vai virar um ponto de droga e um ponto de prostituição. Igual o BR Shopping está ali, ó, na beira da BR. E o que a gente não quer é isso.
A gente, pais, a gente, morador da Barranca, não só pais, mas avós. A gente não quer isso. E a gente quer que isso aqui continue aberto e pedir. E agradecer também a Rosane por ter escutado a gente. O Daniel, que ficou de braços abertos para ajudar a gente quando a gente precisou. Então, assim, agradecer todo mundo e dizer que nós não vamos parar por aqui hoje. Isso aqui não vai parar. Se nós ganhar um não, nós vamos seguir em frente. Se tiver que ir para Florianópolis, nós vamos. Mas, assim, o mais importante é ver todo mundo aqui hoje com esse frio. E dizer assim, muito obrigado. E eu vou lutar sempre pela minha comunidade. Independente de partido, independente do que for. Aqui é a comunidade que precisa. E os pais precisam. E eu preciso de vocês, pais. Como eu vejo pais passando trabalho para levar os filhos para o Castro, né? Dia de chuva, dia de sol. Então, a gente quer o quê? O bem para os nossos filhos e o bem para nós. Saber que a gente pode sair para trabalhar e ficar tranquilo, porque sabe que está num lugar bom e um lugar decente. Que o nosso colégio é decente para os nossos filhos estudarem. Era só isso. A senhora Carla. Boa noite a todos. Eu faz um ano que eu vim morar aqui na Barranca. É um bairro maravilhoso, eu tenho a dizer. Gentes boas que moram aqui. E o meu filho foi acolhido aqui nesse colégio. Quando eu vim aqui, eu procurei nos outros ali, que eu entrei em desespero, porque os filhos da gente precisam estudar, né? E aqui foi o único colégio que acolheu meu filho. Pena que não tem mais séries, porque a minha filha está no estadual. Eu não durmo enquanto ela não chega, porque é longe. Então, eu acho assim que deveria abrir mais, né? Como os outros colégios têm, do primeiro a terceiro, né? Eu acho assim que seria ótimo para os nossos filhos e adolescentes, porque a gente precisa, né, ter educação. Então, os outros colégios estão todos superlotados, porque aqui está precisando de aluno, né? Tem vagas e os outros colégios estão superlotados com alunos. Então, eu gostaria que abrisse mais séries, por causa dos adolescentes também que têm que se deslocar. Eu moro aqui no final do bairro. Minha filha estuda lá no centro, então aqui seria melhor para chegar até em casa, né? Mais segurança também, né? Então, é isso que eu só tenho a agradecer por ter me acolhido, pessoal da Barranca, que é maravilhoso morar aqui. E pretendo comprar uma casa aqui. A senhora Valdete. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos que estão aqui. E venho a dizer assim, luto pelo Colégio da Barranca e gostaria que continuasse, porque eu criei 4 filhos e estudaram todos 4. Eu me criei estudando aqui na Barranca. Agora tenho um neto na 8ª e tenho um neto de 7 anos que está indo para o Castro Alves. Eu já fui levar eles umas 3 vezes, quando a mãe não pode, que é a minha nora, eu levo. Cheguei lá, o colégio lotado. O Castro Alves lotado. E não é só o meu neto. Eu acredito que tem muitas crianças que estão lá em colégios, que estão os colégios lotados. Mães e pais que passam o trabalho levando os filhos para o colégio, a pé, que sem ser às vezes, que é perigoso a se localizar daqui para ir para os colégios lá. Então, eu gostaria, assim, que conseguisse para nós o colégio, porque é perto das nossas casas, é uma segurança melhor para os filhos, é carinho. Aqui é tudo, as professoras, as diretoras, sempre foram ótimos aqui na atenção que dão para os carinhos. E eu, como fui 4 anos presidente da APP aqui na Barranca,
eu gostaria que todos ajudassem nessa nossa luta, que nós vamos conseguir. A esperança é essa e não podemos desanimar. Obrigada, tá? A todos. Com a palavra a senhora Cristiane, diretora dessa unidade escolar. Pessoal, boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, a presença da mesa, a coordenadora de educação, o presidente da Câmara de Vereadores que nos atendeu. Fomos uma semana quase que todos os dias, né, Daniel? Para que esse evento acontecesse e para que nós conseguíssemos reunir as pessoas para estar discutindo esses temas, né? A área de risco e o funcionamento e manutenção da escola. Eu gostaria de falar, de ressaltar, e agradecer também a presença da diretora do Castro Alves, a Estela, que se fez presente, já se retirou, mas esteve presente. Muitas vezes as diretoras, elas acabam aceitando as crianças, não porque elas estão roubando o aluno do nosso bairro, mas é porque a escola não oferece mais a vaga. Então, elas vão buscar via promotoria pública essa vaga e acabam tendo que colocar mais um, e mais um, e mais um dentro da sala. Onde nós respeitamos hoje uma metragem. As nossas salas elas têm 48 metros quadrados, são as salas padrão, tem algumas que são menores. Então, nós temos que colocar um número X de aluno, não podemos colocar mais. A gente trabalha com lei, com legislação. E gostaria de deixar bem especificado aqui também que, como a Rosane solicitou, nós fomos atrás das crianças e nós temos hoje uma lista de espera. Nós temos 24 crianças, 24 mães que deixaram os nomes, que têm intenção de matrícula, e também temos mais crianças de 2º, 3º e 4º ano. Essa lista existe, nós fomos nas casas, visitamos as mães, elas assinaram um documento de intenção, dizendo que se estivesse essas turmas aqui, as crianças estariam aqui. Então, muitas estão aqui presentes hoje, gostaria de agradecer e deixar isso bem claro, que nós fomos atrás e essas crianças, elas existem, elas estão aguardando a vaga. Muito obrigada. Com a palavra agora a enfermeira Cissa, da Unidade de Saúde da Vila São José, e também a vacinadora Lisiane. Boa noite a todos. Então, a gente queria falar que a escola sempre foi uma grande parceira da unidade de saúde. A gente desenvolve várias ações aqui dentro da escola com as crianças durante o ano todo, e principalmente a parte de vacina, que a gente precisa. A gente tem a referência do bairro na escola. A gente consegue buscar as vacinas atrasadas, conversar, fazer campanhas de vacina, como a gente já fez esse ano aqui dentro da escola, porque tem esse espaço, porque tem a escola. Senão, a gente não ia conseguir, porque não tem um outro espaço para a gente conseguir ir atrás das crianças. A referência, a Cris sempre foi bem parceira. Se a gente precisa achar alguma criança, alguma família, alguma coisa, a gente vem, conversa com ela, ela passa o endereço para a gente, ela ajuda a gente sempre. Nosso braço direito. Então, hoje em dia no nosso país a gente sabe que tem várias doenças que estão voltando, né? Então, com relação às vacinas, eu queria dizer que a escola é nosso braço direito e que pedir ajuda de todos, então, que ajudem a manter a escola aberta, porque a escola é o braço direito do posto de saúde. Muito obrigada. Com a palavra agora o senhor vereador Jair Anastácio. Boa noite a todos e a todas. Uma saudação aqui a todos os membros da mesa. Primeiro, eu quero dizer que tomara que isso se resolva essa noite aqui, porque eu acho que uma terceira noite gelada aqui na Barranca não vai ser fácil da gente aguentar. Mas brincadeiras à parte, eu quero fazer 2 registros aqui que eu acho importante, né? Além daquilo que a comunidade aqui já falou, as autoridades, da importância de se manter essa escola aberta, né? E a importância
de se fazer com que a barranca seja vista, né, principalmente pelas autoridades, com um outro olhar. Mas eu acho que, embora a gente esteja triste, Gonzaga, de estar aqui brigando, né, e eu concordo contigo, para uma escola se manter aberta, mas eu acho que há um motivo que nos deixa muito felizes, é de ver pais e mães aqui brigando, né, para que os seus filhos tenham direito à educação, e mais do que isso, para que os seus filhos tenham direito à educação aqui, né, na terra deles, no chão deles. A comunidade, por mais deficiências que tenha, por mais carência que tenha, mas a nossa comunidade é a nossa casa, né? E por mais dificuldade que a gente tenha de viver no nosso bairro, ele vai ser sempre o melhor lugar para a gente viver, né? Porque a gente cria raízes com a comunidade. Quando a gente nasce no bairro, falo isso porque eu tenho essa paixão e esse amor pelo meu bairro, que é o Lagoão, né? E também vou estar disposto a lutar o que tiver que lutar para fazer com que as conquistas cheguem no bairro e que a gente não perca aquilo que a gente tem, né? Então, acho que os pais estão de parabéns por essa organização, por essa união, e qualquer mudança, qualquer conquista que venha para esta comunidade, só vai vir se vocês se manterem dessa forma, unidos, né, por esse mesmo objetivo. Então, acho que isso é extremamente importante. A gente sai daqui hoje contente, né, com tudo que foi colocado aqui. Me sinto feliz em ter contribuído, através da Câmara de Vereadores, para que a gente chegasse nesse momento, né, e que hoje a gente, né, possa estar trazendo assim uma esperança para essa comunidade, para que ela consiga manter a sua escola aberta. Né, mais uma vez, assim como o próprio presidente da Câmara falou, nós como vereadores, às vezes a gente não tem o poder de trazer a solução para a comunidade, mas a gente, obviamente, se coloca à disposição para fazer tudo aquilo que for possível, principalmente quando se trata de educação, né, porque nós não podemos permitir que escolas fechem as suas portas. Muito pelo contrário, as nossas escolas precisam estar abertas, porque a escola é o local de transmitir o conhecimento. Só por isso já seria um motivo suficiente para se manter aberta. Mas, além disso, além dessa missão, né, a escola tem a missão de criar relações, de aproximar relações. A escola também é o lugar onde a gente cria e alimenta a nossa cultura. Então, ela tem que estar na comunidade e se manter aberta. Parabéns, né, aos professores dessa escola, né, a direção que organizou todo esse trabalho. Obrigado e boa noite a todos. Não havendo mais nenhuma participação inscrita, nós gostaríamos de... Pois não? À vontade. Os dois moleques que eu mencionei no início da minha fala não estudam aqui. Eles são dois anjos. Pois não? Pode vir. Pode vir, pois não? Onde é que eu fico? Boa noite, pessoal. Quem me conhece? Zoneide. Boa noite, pessoal. A maior parte aqui eu conheço. Agora, quem não me conhece vai ficar me conhecendo hoje. Tá bom? Eu só vim aqui para falar umas coisas, umas palavras. Eu sou uma pessoa que não sei falar direito, me criei na roça, mas tenho orgulho de ser uma mulher que me criei na roça. Então, eu nasci no Sombrio. E eu vim para cá com 18 anos, tá bom? E me apaixonei por esse bairro. Diz que é área de risco, mas eu não quero nem saber essa área de risco. Eu adoro esse lugar. Principalmente, criei meu filho nesse colégio com muito orgulho. Sou uma pessoa pobre, qualquer coisa eu choro. Mas não tenho vergonha de chorar. Não tenho. Porque hoje eu me sinto uma mulher assim, que eu não sei falar direito,
Sou uma mulher triste, porque não tive condições de estudar, porque trabalhava na roça com meus pais. Então, hoje eu vejo essas crianças aqui nesse bairro, estudando. Vejo meus netos, criei meus filhos com tanto orgulho, com as diretoras, professoras. Nunca tive reclame desse colégio. A minha última filha que estudou aqui, está aqui sentada. Ela só saiu daqui porque foi para o estadual. Mas, se dependesse de mim, ela estudava até ficar velhinha nesse colégio. E eu queria que ela estudasse para ser alguém na vida, já que eu não tive condições de estudar, por causa dos meus pais, que fui criada na roça. Então, gente, eu só vim aqui pedir uma coisa. Muita gente aqui me conhece, está me vendo aqui, sabe que eu sou meio louquinha, mas eu choro, eu rio. Então, eu vim aqui para pedir, pelo amor de Deus, não feche as portas desses colégios. Porque eu não tenho filho para estudar aqui, mas tenho os netos, e não penso só nos meus netos, eu penso nessas crianças daqui desse bairro, que muitas mães não têm condições de levar no centro, porque trabalham. E como falou o Daniel lá, dia de chuva, dia de frio, essas crianças saírem desse bairro para ir lá para o centro? Não, não pode ser. E outra, arriscado de ser atropelado lá no centro, ou essa ponte ali, de alguma criança cair dentro do rio. Eu penso isso aí, eu não tenho filho, mas eu penso nos outros. Eu não penso só em mim. Então, tem muitas crianças, tadinhos, que têm que estudar lá no centro, com esse frio. De manhã não é fácil, gente, com esse frio, a levantar. E muitas mães saem desse bairro para ir lá levar os seus filhos. E às vezes não tem condições de levar. E quem quiser falar de mim, falo, mas eu falo a verdade. Tá? Eu não estou falando a mentira. E só vou pedir, gente, não feche esse colégio. Quem está com ideia de fechar o colégio, não sei quem é. Mas eles que pensam bem antes de fechar esse colégio. Quem está pensando em fechar esse colégio, que vão fechar as portas da casa deles. Tá bom? Querem me prender? Querem me prender, me prenda. Mas quem tiver com ideia de fechar esse colégio, vão fechar as portas da casa deles. Porque esse colégio não pode fechar. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Mais alguém gostaria de ter a palavra? Sem mais, então, nós gostaríamos de ressaltar que nessa audiência pública, assim como toda audiência pública, não existem vencedores ou perdedores, a audiência pública não define nada, mas ela registra as preocupações que foram elencadas e levantadas, valorizadas pela comunidade. Agradecemos à Câmara de Vereadores, principalmente ao Daniel, que organizou essa audiência. Ressaltamos que a luta pela manutenção dos espaços públicos aqui nesse bairro precisa continuar. Vocês, pais, moradores do bairro, também precisam continuar participando da gestão democrática desse colégio, porque nós estamos aqui para trabalhar juntos pelo bem das crianças. Nós gostaríamos de agradecer a todas as autoridades presentes, são muitos participantes, muitas pessoas que vieram realmente contribuir com essa discussão e que todos sigam confiantes que a missão de fazer do social a sua parte, né, na vida pública, isso é uma vida pública, é a gente se preocupar com o outro. É o que a dona Zoneide falou. Não me preocupo comigo, me preocupo com o outro. Nós precisamos mais dessa boa política, que não envolve partidos, mas que envolve a preocupação com o outro. E o outro do bairro Barranca, como vai ficar? E os outros dos bairros no entorno, como vão ficar? E nós queremos, então, que essa escola permaneça viva, para valorizar a cultura desse bairro, para valorizar as crianças daqui, as suas necessidades, e também as necessidades do bairro, quem sabe com ações sociais que ampliem os espaços de tempo,
né, aqui nesse colégio. Então, boa noite a todos e até uma próxima.